Fala pessoal, vou fazer um vídeo comentando aqui um dos posts mais acessados do canal, que é como eu passei em medicina, do blog, né? E esse post eu tinha escrito quando eu já estava com o segundo ano da faculdade de medicina aqui. E ele conta um pouco da minha história. A história, na verdade, quando eu estava escrevendo, eu achava ela tranquila, mas na época não foi, né? Então eu estava fazendo faculdade de farmácia na Federal. E isso representava uma grande expectativa da minha vida com relação à minha profissão, e representava muito tu estudar numa federal, assim, dentro da minha realidade, né? Então eu tive que tomar uma decisão. Eu não queria mais seguir nessa área, eu achava que não ia ser boa, rentável, eu não queria também. Eu estava fazendo iniciação científica, né, que é, quem não sabe, pesquisa, num dos melhores laboratórios da universidade, da minha área, né. Tava no terceiro ano, quinta, sexta fase, aí eu tive que largar tudo. Larguei tudo, tranquei e tracei um plano de estudo. Isso era lá em 2014, né. E qual que era a minha ideia, né? A minha ideia era o seguinte: eu ia ficar estudando todo dia, das 8 às 22 horas em casa. Eu não tinha cursinho, eu não tinha dinheiro para cursinho, com material, com apostila dos outros, com material da biblioteca. E depois, no final do ano, eu ia pegar minha nota e no cursinho pedir uma bolsa, né? Então na época eu não tinha nem internet direito na minha casa. Eu tinha uma internet, mas ela funcionava muito mal, um computador que funcionava muito mal, e eu não sabia utilizar. Porque como eu era muito pobre, eu já cresci sem computador, sem internet direito. Até uma versão à internet eu tinha, porque era uma coisa que eu não tinha na minha realidade, né? Então eu fui pegando as apostilas e fui me adequando, assim, bastante coisa que eu fui pegando que estava disponível, outros que tinham de doação. E na hora, né, que isso começou e eu fui estudando, aconteceu uma coisa interessante, né? Quando a gente estuda numa federal, geralmente, pelo menos no meu caso, o ego ele fica muito inflado, né? Você acha que você é inteligente só porque tá lá, né? E na verdade, quando eu fui estudar pro vestibular para medicina, que você senta a bunda na cadeira e fica lá folheando a apostila, fazendo questão, lendo, tentando entender aquela matéria, porque de fato você precisa acertar as questões, a realidade foi bem diferente da expectativa, né? Eu vi o quão burro eu era, o quão falta de preparo eu tinha. Então eu percebi ali, assim, e fui percebendo, né? Eu acho que durante esse estudo para medicina, assim, a minha ignorância, o tamanho da minha ignorância e como foi ruim a minha formação como um todo. Apesar de que eu estudei em escola pública a vida toda, e eu estudei no ensino médio no Instituto Federal, que dentro das escolas públicas é ainda uma escola boba. Mesmo assim, eu era muito burro. E aí fiz e não passei, fui reprovado e fui pedir a vaga nos cursinhos, né? O verão eu não parei para descansar. Pessoalmente eu sou contra isso. Eu acho que se tu é pobre, tu não tem, assim, descanso não tem como tu ter, sabe? Você tem que trabalhar e estudar o tempo todo até tu virar essa realidade. E a única maneira que vai fazer você realmente sair da miséria, assim, tu conseguir ter alguma coisa, porque teu esforço tem que ser muito maior. Não tem como tu te comparar com os outros que estão indo pra festa, que estão saindo. Se tu tá numa condição muito inferior, tu tem que se esforçar muito mais para tu conseguir ter alguma disputa ali naquele negócio. A verdade é essa. Se tu ficar nessa coisa iludida de estuda, descansa, aí depois volta a estudar, aí vai acontecer o que acontece com muitas pessoas lá no cursinho, que é o cara que tá lá 6 anos e não passa, né? Eu passei rápido porque eu não parava. E esse foi um dos fatores, eu acho. Eu fiquei sem parar estudando. Então eu comecei em maio, não passei, voltei a estudar no verão. Não parei. Tipo assim, eu vou te dizer assim, não parei no dia 25 no Natal? Provavelmente parei. Parei no dia 1º? Parei. Mas assim, eu sempre tinha um materialzinho de estudo comigo. Se eu ia passar a virada do ano com a namorada, eu levava um livro.
Então, era 24 horas, não tem essa. Enfim, daí fui lá, pedi a bolsa de cursinho e ganhei uma bolsa parcial em um cursinho. Naquela época, eu trabalhava como barman no final de semana, né? E eu fiquei trabalhando nesse primeiro ano de estudo ali, meio ano, né? E depois o plano era continuar trabalhando no ano de cursinho. Só que eu tava com uma lombalgia, uma dor na coluna enorme, e não tava mais conseguindo trabalhar. Então eu tive que deixar o trabalho de barman e seguir só estudando a partir mais ou menos do meio do ano do segundo ano ali. E aí consegui, porque eu também morava na casa da minha mãe, eu não tinha gasto nenhum, então minha renda ficou R$200 por mês nessa época. Era o que ela me dava R$200 e com isso que eu passava o mês inteiro. Vivia na casa dela, tchau, mas assim, para um custo meu, alguma coisa assim, tinha esse dinheiro. Aí tava fazendo o ano de cursinho e fiz uns vestibulares no meio do ano e fiquei em terceiro lugar na engenharia. Além disso, eu tinha feito um simulado dentro do meu cursinho e tinha ficado muito bem colocado. Aí eles foram lá e me transferiram do noturno pro matutino, que é onde está a turma mais foda de estudo para medicina no pré-vestibular, né? Acredito que ainda hoje seja assim. Tem mais horas de aula, os melhores professores, os alunos são mais top. Ganhei essa vaga, fui estudando. Achei que ia passar, mas aí veio o vestibular e bum, não passei de novo. Eu só prestava vestibular para 2 universidades que era próximo da minha casa, porque eu não tinha condição de viajar e fazer medicina num estado longe. Como eu era muito pobre, nem essa condição eu teria. Eu ia passar uma dificuldade muito enorme, assim. Claro, daria, não ia morrer, mas assim, talvez se eu ficasse mais um ano eu até estaria disposto, mas eu não tava, no momento eu achava que eu ia passar, né? Então eu fui e não passei. Então foi foda, essa época foi muito foda, porque eu tinha 26 anos, né? As pessoas com 26 anos estão terminando a faculdade, as pessoas normais, né? Não as pessoas pobres pra caramba. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu não tinha um carro, eu não tinha nada que me representasse como indivíduo, assim, que eu não tinha uma identidade, eu não tinha nada. Então isso aí era muito foda na época. Enfim, eu só tinha uma moto, era como eu me deslocava. E com essa moto eu fiz a faculdade de medicina, também inclusive. Mas não passei, voltei a estudar, consegui uma bolsa 100% num cursinho. Aí no meu segundo ano, seria o segundo ano de cursinho. E quando eu tava começando o ano, eles me chamaram numa universidade que é uma perto da minha casa, que era uma universidade privada com bolsa do ProUni. Eu só prestei para Federal e para essa universidade que era através do Enem. Tinha 3 vagas nessa universidade, uma ficou comigo. Aí eu abandonei o cursinho e fui para essa universidade com bolsa 100%. E eles me davam ainda R$400 por mês. Então com esses R$400 por mês, a minha mãe continuou me dando R$200. Eu continuei vivendo, tal, fazendo minhas coisas. Fui fazendo a faculdade de medicina. E aí até que eu me formei, né? E a história continua. Mas foi assim que eu passei na faculdade de medicina. Então fiquei 6 meses estudando em casa, 1 ano de cursinho e passei. Mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu acho que foi uma aprovação bem rápida, sim. E eu acho que eu ter passado rápido significa que o motivo, né? Pelo que eu passei rápido foi porque eu tive uma abdicação muito grande num período muito pequeno. Então eu me dedicava muito nisso para estudar e etc. Perfeito, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal para mais vídeos. Eu vou comentar aí outros posts. Um abraço, obrigado.